Graça e paz, irmãos. Eu vim com um monte de coisa aqui, para fazer uma pressão aqui, sabe, só para, né? O pastor chega com tanta coisa aqui que eu falei, eu também vou. Fábio, se você puder tomar alguém e depois voltar, né? Para a gente ouvir os anjos, assim, né? É uma bênção, né? Quem está feliz diz amém. Quem está amém, diga feliz. Ah lá, vocês sempre caem nessa brincadeira. Mas é bom ver a igreja feliz, contente. Isso é porque Deus tem feito grandes coisas, amém? E nós temos hoje a oportunidade de poder estar junto mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. O pastor Marcos teve um dia muito corrido, bem cansativo em atendimentos. Não veio o negão, mas veio o neguinho. Tá bom para você? Mas ele deixa um abraço, vocês sabem que ele ama a igreja, né? E nós estamos aqui para servir e cobrir os nossos irmãos, os nossos pastores. Ismael está de férias. Pastor Ismael, já é pastor, né? Amém? Está de férias com a sua família também. Então estamos aqui para cobrir uns aos outros, para servi-los. E aí, peço um pouco de paciência, de misericórdia. Eu já orei pedindo ao Pai para não deixar minha boca tremer, não deixar os livros cair, né? Para minha perna não bambear aqui em cima. Mas eu sei que Deus vai dar graça. Vou até abrir uma água aqui, porque é de praxe também. Tem que fazer todo o ritual, né? Mas amém. Bom, nesse contexto, a gente vai continuar tratando sobre aquilo que o pastor tem trazido para a igreja, que é como nós nos posicionarmos para avançarmos no reino de Deus e em todas as coisas aqui na terra, nesse ano de 2025. Quem veio no culto de domingo? Deixa eu ver. Ah, quase a igreja toda, que bênção, glória a Deus. Então a gente viu essa dinâmica do pastor, né? Ele trouxe para nós muita palavra abençoada e muito direcionamento do Pai para justamente nos motivar a que nós, nesse ano de 2025, continuemos aí a persistir no caminho da salvação e buscar no Pai tudo aquilo que nós precisamos, para que nós possamos avançar nessa terra, em conquista, em governar essa terra, em tudo que o Senhor põe nas nossas mãos, mas também avançar no reino, ganhar almas, ganhar vidas e ver o reino de Deus crescer, porque logo Jesus volta. Você pode dizer um amém bem forte? Jesus pode voltar em 2025. Você crê nisso? Fala para o seu irmão assim, ó, Jesus pode voltar, se prepare. Glória a Deus. E se Jesus voltar, eu não quero ficar. Eu não quero, não. Não quero que a minha esposa fique também, não. Deixa eu ver se ela vai. Filha, você vai comigo, né? Ô, glória. Não me deixe só. Mas, sobre essa dinâmica, amados, eu vim orando, né, depois que eu recebi o desafio do nosso pastor, numa direção de pregar alguma coisa que eu fiquei meio em dúvida. E aí, nesse final de semana, também orando, depois eu vi que o pastor aqui e o próprio Ismael, quando esteve aqui, né, liberou um monte de texto bíblico que estava tudo na minha cabeça. Eita, roubaram a minha pregação. Eita, vai levar tudo. Aí, lógico, né? A gente continua orando, pedindo direção de Deus, mas Deus falou, não, eu quero que você fale sobre isso e o resto eu vou fazer. Conta comigo. Eu falei, então tá certo, papai. Louvado seja o nome do Senhor. E a ideia é a gente trabalhar hoje alguns aspectos importantes para esse nosso ano de 2025, para que realmente tudo possa se cumprir na nossa vida, aquilo que o Pai tem para nós. Tá? Alguns aspectos que nós vamos trabalhar hoje aqui, sobre o que nós vamos falar, é deixando o passado e focando no futuro. O pastor falou disso, sim ou não? Falou disso. Vamos falar também um pouco da prosperidade para nós neste ano de 2025,
que vem do Senhor. Então, vamos tocar nesse assunto. E vamos trabalhar também outro aspecto muito importante que às vezes a gente não se dá conta ou até se perde um pouquinho, que é viver em santidade e em serviço ao Senhor, esperando a volta do Rei. Porque Ele pode voltar esse ano. E nós temos que estar preparados. Preparados, motivados e cheios do poder de Deus, assim como aquelas 5 virgens, não é? Preparadas, porque o noivo pode bater aí na porta a qualquer momento. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por esse tempo precioso. Agradecer porque o Senhor está aqui. Nós te damos graça pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio nos reunir como igreja, como filhos do Senhor, para te servir e para estar em comunhão. Obrigado, Deus, por esse tempo mais uma vez. Glorifica o teu nome, Pai. Que teu Espírito Santo ministre e não seja o homem, mas sim o teu Espírito a ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou tendo bastante eco aqui. Dá para diminuir um pouco? Ou eu deixo um pouco longe aqui o microfone? Tá ok aqui? Tá bom. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Sua Bíblia eletrônica, sua Bíblia em papel. Enquanto você vai abrindo, eu vou mostrar aqui porque que o Senhor me confirmou que essa mensagem, né? Inclusive a parte final, falar um pouco da volta de Jesus. No dia 6 de janeiro, fui abrir meu devocional. Tem um devocional que eu ganhei, que é uma bênção, do Billy Graham. Bonitinho, sabe? Pequenininho, simplesinho. Mas aqui tem a coletânea de algumas das melhores mensagens do Billy Graham. Aquelas passagens curtinhas que de impacto. E essa aqui me impactou muito. E Deus confirmou no meu coração. Ele fala assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis. Opa! Voltou minha voz? Quando virá o dono da casa, para que vindo, ele inesperadamente não vos ache dormindo. Esse é um ponto. Aí ele fala que o grande Dwight Lyman Moody costumava dizer, toda vez que quando ele ia pregar um sermão, ele costumava dizer que prego um sermão, mas sempre me lembro de que o Senhor pode voltar antes que eu pregue novamente. Olha que coisa. Dwight Lyman Moody. E aí ele diz o seguinte, o outro brilhante clérigo britânico, o Dr. G. Campbell Morgan, disse certa vez, sempre que começo a trabalhar de manhã, aqui falando de trabalho, né, da sua lida diária, eu me lembro de que o Senhor pode interromper meu trabalho para começar o dele. Pode acontecer com a gente, né? Então, e eu nos últimos tempos tenho também aprofundado um pouco mais em escatologia, falando da volta de Cristo, porque a gente está preparando um material, né, eu e o Ismael estamos combinando o jogo aqui, para depois até mostrar para o pastor, um material para falar um pouco de escatologia, depois em curso que a gente vai dar, que a ideia é essa, quando a gente terminar a maturidade cristã. Quem está fazendo maturidade cristã, depois vai para esse nível. E a gente está preparando, e eu estou entrando de cabeça, inclusive estou lendo o livro Ladrão da Noite, que é um livro muito bom, esse aqui é do Hernani Santos, mas estou coletando algumas informações e alguns outros autores muito bons, não é, sobre o assunto. Mas antes, porém, lá em Filipenses 3, de 13 a 14, não sei se dá para publicar aqui, mas, olha lá o que diz Filipenses 3, 13 primeiro. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial em Cristo Jesus. Chamado celestial em Cristo Jesus. O prêmio. Então nós vamos basear a nossa ministração sobre esse texto, mas eu também queria ler Jeremias 29:11. Então são textos que nós conhecemos, são textos básicos que caminham conosco quase que sempre na nossa vida, né? Então, Jeremias 29:11 vai falar: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Quem que conhece? O Senhor. Declara o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é nessa terra. Olha o que Deus tem para nós. Olha o que Deus tem para você. Então, esses textos têm que acompanhar a nossa vida em 2025. Esses e mais outros que complementam a ideia de nós olharmos para frente, de entender que Deus tem um futuro para nós, que Deus tem promessas para nós e nós vamos alcançar essas promessas. O Washington creu. Nós vamos alcançar essas promessas. Não tem outro jeito, porque elas já estão disponíveis. Na medida em que a gente caminha com o Pai, as promessas que já estão liberadas, nós vamos alcançando elas. Então, Deus tem planos de paz e não de mal, planos para nos fazer prosperar e nos dar um futuro e uma esperança. E, amados, enquanto a gente começa esse novo ano, nós somos, na verdade, convocados a refletir sobre esse caminho que nós vamos traçar, né? E deixar o passado, deixar 2024 e concentrar naquilo que Deus deseja para realizar na nossa vida e através de nós. Isso é importante. E 2025 é o ano que Deus promete tantas coisas. E essas tantas coisas nós precisamos estar alertas e firmes nele para poder nós avançarmos. Então a gente deve alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Isso é muito importante. Porque alinhar o nosso plano com o propósito divino, isso vai nos dar segurança para nós alcançarmos os nossos objetivos e aquilo que o Senhor tem para nós esse ano. E é muito importante pensar em avançar e prosperar em uma vida, sim, material, mas principalmente, o quê? A vida espiritual. Isso é muito importante. E mantendo os olhos fixos. Assim como nós lemos lá em Filipenses, Paulo dizendo, foco, olhos fixos, deixando as coisas que para trás ficam, olhando o alvo, para frente, para o futuro, avançando. Porque Deus renova todos os dias, todas as coisas em nossas vidas. Deus tem coisa nova para nós todos os dias. Então nós não podemos viver do passado. Havia uma frase antigamente que as pessoas diziam, quem vive de passado é... Mas você sabe que museu até vive de futuro? Tem museu do futuro. Sim ou não? E a gente fica com isso na mente. Até o museu agora pensa no futuro, porque tem futuro. E tem museus lindos e maravilhosos no mundo inteiro, com obras espetaculares, realmente, com coisas futurísticas. E, dentro desse contexto aqui, é importante a gente entender que é tempo de renovar essa nossa esperança. 2024 já foi. Aquilo que não deu certo e já foi. Vai dar certo agora. Aquilo que não foi realizado, que não conseguimos realizar, deixa para trás. Agora nós vamos realizar. Assim que nós temos que pensar. Aquilo que aconteceu, que nos entristeceu, enfim, não importa. Nós estamos no outro mundo, no outro momento. Nós estamos no outro tempo. Não dá para ficar vivendo de passado. E aí, a gente tem que alinhar, sim, os nossos pensamentos e intensificar a nossa vigilância, e aqui é importante, sempre ansiando a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. E você e eu temos visto vários ministros do Senhor e profetas dizendo, olha,
a volta está próxima, os sinais estão aí. E é verdade. E alguns deles dizem que é agora na nossa geração. Depois eu quero te mostrar um contexto, até que a gente pode ter como base para entender que vai ser agora na nossa geração. E aí nós temos esse privilégio. Mas é primeiro importante a gente focar em deixar o passado para trás. Se você está anotando, você pode anotar aí que o primeiro ponto é deixar o passado e focar no futuro. Então, assim como a gente vê os agricultores todos os anos, ou em todas as estações, refazendo a terra, preparando a terra para um novo plantio, para uma nova colheita, assim tem que ser a nossa vida. Esse foco em olhar para frente e não ficar olhando para trás, vivendo do passado. Então a gente deve deixar, né, para trás os erros, aquilo que não aconteceu, aquilo que foram frustrações, às vezes perdas que nós tivemos. Nós não temos que ficar apegado às perdas. Nós temos que olhar para frente e ver o que Deus tem para nós. E Deus tem reservado tantas coisas. Então, por isso que é importante a gente refletir nesse texto de Paulo, que Paulo escreveu aos Filipenses, porque é isso que ele está mostrando para nós. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos ensina sobre essa importância de esquecer o que ficou para trás. E aí a gente firmar os nossos, olhar para frente, olhar para o futuro, mas com determinação. Porque o texto que ele escreveu é um texto que ele fala, se você voltar no texto, volta lá em Filipenses 3, 13 a 14, ele diz que ele não julga ter alcançado essa plenitude espiritual, mas ele diz o seguinte, olha, eu esquecendo das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Então, quando ele diz que, e dentro da frase do texto, quando ele diz, mas uma coisa faço, quando ele diz, mas uma coisa faço, ele está dizendo o seguinte, eu não perco o foco. Eu não perco o meu objetivo. Eu não quero saber se o dólar está alto. Quero lá saber se o Trump assumiu lá. Eu não quero saber se o nosso presidente é essa bênção. Não tem problema. Não percamos o foco. Porque as coisas acontecem mesmo para, às vezes, nos desmotivar. E até pessoas vêm querer enterrar o nosso sonho. Não podemos perder o foco. Fala para o seu irmão assim, ó, não perca o seu foco. Aleluia. Então, esse texto ele é muito rico nesse sentido de entender o que está na mente de Paulo. Quando a gente entende, ou pelo menos quer extrair da palavra o suprassumo dela, o Washington gosta quando eu falo isso. Quando você quer extrair o suprassumo da palavra, você precisa tentar entender o que está na mente do escritor. O que Paulo estava passando para escrever aquilo? Por que ele escreveu aquilo? E aí você olha o contexto anterior da palavra e você vai começar a entender e aquilo começa a penetrar dentro de você e você começa a viver essa palavra. É assim que a gente precisa meditar nela e nela todos os dias. Então, a ideia é deixar o passado e olhar para o futuro. Você e eu precisamos deixar o passado e olhar para o futuro. Amém, queridos? Fala um amém mais forte para eu entender que você entendeu. Para eu entender que você entendeu. Gostou, né? Então, vamos para uma ação prática aqui. Vamos, dentro dessa ação prática, você pode, se você está tomando nota, é fazer um planejamento com o propósito de Deus, alinhado com o propósito divino. Então, a ideia é buscar a direção de Deus em oração e traçar metas realistas, realmente realistas. 24 já foi, não conseguiu realizar, talvez não foi uma meta realística e realmente fácil, ou pelo menos
provável que você pudesse cumprir. Refaça. Realinhe. Então, dê uma olhada nas suas metas, ou pelo menos faça elas se você ainda não fez, né? Escreva. Isso tanto na área material como na área espiritual. Né? E voltando ao que o pastor comentou aqui, e também o Ismael, nós precisamos ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor, nos alimentar com coisas do céu, deixar para lá as redes sociais um pouco, do jeito que às vezes nós estamos tão envolvidos que isso faz a gente perder o foco. E Paulo mostra para nós que nós não podemos perder o foco. Então, quando ele diz, mais uma coisa faço, e se tivesse rede social naquele momento, ele não estava olhando para a rede social. Eu tenho certeza absoluta que o homem era crente, hein? Eita, homem crente era o apóstolo Paulo. O maior dos evangelistas, não é? Do Novo Testamento. Então, nós vemos ali essa instrução de Paulo justamente por isso, porque ele era focado. Então, faça uma lista. Faça uma lista dos seus planos. Coloque nas mãos do Pai. Vamos ler Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. É um texto também muito conhecido. Com certeza você já leu ele aí umas 300 vezes. Mas nós não podemos esquecer isso aqui, ó. Entregue ao Senhor o quê? Só algumas coisas? Tudo o que você faz. E os seus? E serão estabelecidos, né? E os seus planos serão estabelecidos. Então, na outra versão fala, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor tudo que você tem, os seus planos serão estabelecidos. Quando nós confiamos, quando nós fazemos os nossos planos e confiamos no Senhor, foi o que o Arthur falou aqui agora há pouco. Lembra que o Arthur falou? Exatamente. Confiou no Senhor, entregou no Senhor e Deus foi multiplicando. Foi multiplicando, multiplicando. Hoje, daqui a pouco o homem já está um bilionário. Amém para ele, né? Mas é isso. É fazer planos, consagrar ao Senhor e ver se cumprir. E Deus vai fazendo. E dentro dessa parte prática, né? A segunda coisa é ver a prosperidade integral daquilo que tem para nós. Porque essa prosperidade que o Senhor tem para nós, ela é fruto do quê? Do nosso planejamento com Ele. E vendo as coisas acontecer. Porque Deus se agrada quando a gente coloca nas mãos dEle todos os nossos planos. Sabe por quê? Porque aí Ele está vendo o nosso coração e vê, puxa vida, esse meu filho, essa minha filha, não depende do dinheiro, depende de mim. É por isso que a gente precisa aprender com base nesse texto do Provérbios 16, 3, entender que nossos planos têm que estar nas mãos do Senhor. Se ano passado, 2024, não foi assim na sua vida, não pode ser assim em 2025. Não pode ser assim em 2025 na minha vida. Eu tenho que fazer sim meus planos, mas consagrar ao Senhor. Amém? Então, faz sentido, gente? E aí a gente vai ver as coisas acontecerem. Deus deseja verdadeiramente nos abençoar em todas as áreas. Área financeira, área da saúde, área espiritual, não importa. Porque as promessas foram estabelecidas e a Bíblia nos mostra isso. Se é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos viver realmente essa regra e essa prática pela fé. E o resto o Senhor faz. Na terceira carta de João, acho legal também colocar aí, 3 João, no capítulo 1, só tem um capítulo, verso 2. Olha o que diz aí, ó. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja
tão saudável fisicamente como é. Olha, você sabia que tinha esse texto? A carta de João eu já li algumas vezes, mas eu nem lembrava mais. Então, é um desejo do Pai que nós estejamos bem espiritualmente e fisicamente, com saúde. Você tem planos para a sua saúde esse ano? Quem tem planos aqui para a saúde? Tipo, vou entrar na academia, vou fazer a pergunta, você levanta a mão. Esquece 2024. Quem vai entrar na academia esse ano? Nossa, a igreja quase toda. Lindo isso. Quem vai comer mais saudavelmente esse ano? Olha, ó, tá vendo seu irmão do lado, sua irmã, sua esposa, ó. Você cobra no final do ano, ver como é que foi, hein? Quer dizer, mas é um plano seu? É uma meta sua? Entrega ao Senhor. Fala, Senhor, eu não quero perder o foco. Eu quero cumprir esse plano. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero a sua bênção. Faz sentido, gente? Fala para o seu irmão assim, ó. Programe, se prepare e entre na academia. Mas, ó, faça a academia. Deus tem saúde para nós, queridos. Mas se a gente não fizer a nossa parte, como é que faz? Não é verdade? Lindo, lindo. Esse texto me chamou a atenção novamente. E é assim que a gente precisa fazer. Porque Deus ama a nossa saúde, tanto física como espiritual. Né? Eu quero abrir, e voltando a falar um pouquinho de Jeremias, né? 29:11. Aqui Deus está nos lembrando que Ele tem planos de paz e não de mal. Ou seja, se Ele tem plano de paz e não tem planos de mal, então os planos dele são ótimos, são bons. E nós precisamos entrar nesses planos. Nós precisamos estar alinhados com esses planos. Por isso nós precisamos realmente planejar e entregar na mão dele. Aí você começa a entender Provérbios 16:3. Porque se nós não fizermos os nossos planos alinhados com o dele, que são planos de paz e não de mal, e aí a gente vê esse alinhamento, e logicamente faz esse alinhamento entregando para ele os nossos planos e orando sempre sobre esses planos, aí a gente vai ver as coisas acontecer. Do contrário, se a gente olhar para trás de 2024, quantos planos nós não fizemos, não entregamos nas mãos do Senhor e por isso não cumprimos? Então nós precisamos estar atentos para isso. A palavra de Deus está nos ensinando isso. A segunda ação prática, que também o Arthur mencionou aqui. Nós precisamos ser generosos. Porque é na generosidade que Deus nos faz transbordar. A prosperidade material, ela é fruto do nosso trabalho árduo, mas também da administração sadia dos recursos que Deus nos dá. Antigamente tinha os carnês da Casa Bahia, não tem? Não tinha? Mas hoje tem Pix, né? Para tudo. E cartão de crédito ainda existe, né? Nós precisamos controlar esse negócio. Essa administração sadia, ela vai nos ajudar a ter mais para ser mais generosos. Sendo mais generosos, Deus transborda na minha e na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. É assim que funciona o reino de Deus. E Ele vai multiplicando. Né? Vamos lá para Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem o quê? Riquezas. Qual é essa versão aí, meu querido? NVI, olha que benção, eu estou na Almeida Revista e Corrigida, ela diz, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Está vendo? E aí, às vezes, a gente vê aqui o Ismael até comentando um pouco do trabalho dele e tudo.
E a gente vê que é mão diligente. Então, na medida em que a gente tem uma mão diligente, na medida em que a gente tem uma mão, né, abençoadora no nosso trabalho, nós vamos prosperar. E a prosperidade é para a gente transbordar. Vamos para Provérbios 11, 25. Olha o que Provérbios 11, 25. Esses textos, amados, se você não está anotando, para depois você refletir e falar, Pai, eu quero que essa palavra se cumpra em mim. Puxa vida, você está perdendo uma chance. O que diz aí? Provérbios 11, 25. Olha lá. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Provérbios 11, 25. Então, o generoso faz o quê? Vai o quê? Prosperar. Então, a gente falou de dois aspectos aqui. Que são muito importantes. Esse do ser generoso é um dos mais importantes, porque quando a gente entrega para o Senhor, Ele abre as janelas dos céus e transborda sobre nós bênçãos sem medidas. Você pode ver isso lá em Malaquias 3:10. Fora isso, Ele repreende o devorador. Então, doença vai cessar na sua casa. Carro quebrado vai cessar na sua casa. Multas não vão mais chegar. Se você for diligente, né? E dirigir direito. Então, remédios você não vai mais comprar. E você entende? Palavra de Deus que se cumpre, gente. 2025 tem que ser diferente. Fala para o seu irmão, para a sua irmã assim, 2025 vai ser diferente na sua vida. Aleluia. Eita glória. Mas nós precisamos ser bons administradores daquilo que o Pai nos dá. Não podemos ser negligentes. Se ganhamos pouco, vamos conviver com o pouco que a gente tem. Sempre guardando um pouquinho. Porque esse guardando esse um pouquinho é que vai fazer a gente prosperar e Deus vai sendo generoso e nós vamos prosperando. E sempre abundante na obra do Senhor. Então, temos que ser um bom administrador do que Deus coloca nas nossas mãos. Aprender a poupar, investir e gastar com sabedoria. Vamos lá, aprender a poupar, investir e gastar com... Repete comigo, aprender a poupar, investir e... mas eu não tenho nada para investir. Como não? Hoje em dia, com R$50 você investe na bolsa. É ou não é, Clécio? Gente, nós precisamos aprender a administrar o que Deus nos dá. A parte do Senhor nós reservamos. Está aqui o exemplo do Arthur que ele deu para nós. Uma partezinha nós poupamos para poder guardar para aquela como reserva de emergência. E uma outra partezinha nós vamos investindo. O restante a gente cumpre com os nossos compromissos. Ainda vai sobrar um dinheirinho para você comprar uma pizza aí no mês, um McDonald's. Mas não exagera, né? Porque a saúde, né, tem que também estar na parada aí, certo? Então, gente, é simples os conselhos do Pai para nós. Nós só precisamos ser diligentes e, como Paulo nos ensina, manter o foco. Manter o quê? O foco nessas coisas. E o que mais que o Pai nos ensina, né? Cuidar também da saúde, já falamos, que é o templo do Espírito Santo. E, logicamente, colocar em prática todos esses planos. Vigiar a nossa alimentação, que é extremamente importante. Muitos de nós, às vezes, estamos aqui para pedir oração, porque não cuidamos lá atrás da nossa saúde. E aí depois tem que pedir oração, pastor. Pastor, me ajuda. Deus, me ajuda. É só a gente ser diligente e manter o foco, né? Então nós vamos aprendendo com isso. E a terceira coisa, viver em santidade e em serviço.
Ei, 1 Pedro 1,15, podemos ler aí? 1 Pedro 1,15. Abre aí a sua Bíblia. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Aqui a gente já começa a olhar do lado mais espiritual da coisa. Entrando um pouco mais na linha do que Paulo está nos ensinando. Porque Paulo ele está falando ali que ele não era ainda completo, não era ainda o espiritual ao. Ele foi humilde, dizendo, ó, irmãos, eu não julgo ter alcançado ainda, o quê? Daquilo que ele está falando anteriormente, daquela plenitude espiritual, de conhecimento de Cristo, do aprofundamento em Cristo. Mas uma coisa eu faço, diz ele, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E aqui nós temos, é importante a gente entender que viver em santidade, em serviço ao Senhor, a gente está falando mais daquilo que é mais espiritual. E a santidade é um reflexo de um caráter de Cristo em nós. Um caráter que vai demonstrar a nossa prontidão, estarmos preparados para o retorno de Cristo. Porque a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor, verá a Deus. Então aqui Paulo está nos aconselhando é que nós tenhamos uma vida em 2025 mais espiritual, para que nós possamos estar preparados para a volta dele. E no texto, se você for lembrar lá, ele vai falar, até pegar aqui novamente, que assim, ó, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que é isso, irmão, se não é a salvação? Então, está muito claro para nós que ter essa vigilância constante e viver em santidade, em serviço ao Senhor, é nos preparar para a volta dEle. E aqui eu quero entrar nesse contexto para falar que nós devemos ser fiéis, cumprindo o ID de Jesus e compartilhando o Evangelho com todo mundo, assim como nós recebemos esse chamado em Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão, né? E como aquelas virgens prudentes, aquelas 5 prudentes, nós temos que manter nossas lâmpadas acesas e com óleo, com azeite preparado, para que Ele venha. E isso são as nossas boas obras, com o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Percebe que na parábola das 10 virgens, as 10 virgens dormem. As 10 virgens representam a igreja. As 10 dormem, mas 5 são prudentes. A metade. Então você vê que algumas estão preparadas, outras não. E as que não estavam preparadas depois, já era. Não tem mais tempo. Então Paulo está nos mostrando aqui, voltando à origem do texto, que nós temos que espiritualmente nos preparar para a volta de Cristo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas será que Jesus volta esse ano? Quem crê que Jesus volta esse ano? Deixa eu ver. É muito legal ver o rostinho de vocês aqui. Quem sabe, né? Mas pode ser que ele volte esse ano, sim ou não? Pode ser. E se ele voltar amanhã? Será que eu vou estar preparado? Não que ele, assim, voltar mesmo, tá? Não é que você vai, né? Eu sei que ninguém quer ir, né? Tipo, morrer. Ninguém quer ir para o céu, a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Coisa de louco. Crente tudo é doido, né? Mas a ideia é a gente estar preparado. Então, com a mente entendendo isso,
espiritualmente nós vamos caminhando e crescendo. E aí, voltando ao contexto daquilo que o pastor tem trazido para nós, faça um plano de leitura da Bíblia. Defina acordar, sei lá, meia hora mais cedo para você de joelhos orar ao Senhor, para ler a Bíblia. Defina ou determine na sua vida um tempo qualquer para você ir para o secreto com Ele. Defina na sua vida, né, e seja determinado para estar em todos os cultos, para estar em todas as programações. Isso vai te alimentar. Defina buscar mais o Espírito Santo nesse ano de 2025, porque aí você vai se encher dele. Quem não fala em línguas, determine: Senhor, eu quero falar em línguas, eu quero receber línguas estranhas, porque eu quero edificar a mim mesmo. Eu preciso me edificar. E eu quero crescer no conhecimento. Esse é o foco que nós temos que ter para 2025. Mas Jesus pode voltar na nossa geração, ainda que não seja em 2025. É muito provável que Ele vá voltar na nossa geração. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero só entrar um pouquinho nessa seara, porque aqui eu acho que é importante a igreja estar sempre lembrando disso, que existem promessas do Pai para a sua volta, e a volta dele é iminente. Como diz esse livro aqui, vai ser como ladrão na noite. Nós não vamos estar certamente esperando naquele momento. Podemos estar dormindo, como as 10 virgens, mas temos que estar como aquelas 5 prudentes. Amém? Faz sentido? Então, é essa a ideia aqui, tá? Então, nós precisamos realmente estar focados em entender que Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da volta de Cristo, para que nós estejamos mais alertas, porque possivelmente vai ser a nossa geração. E Mateus 24, a partir do capítulo 1, se você puder abrir, Mateus 24, eu vou ler aqui na NVI. Presta atenção nesse texto inteiro que nós vamos ler. Diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. E aí, ele diz assim, Jesus dizendo: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, passou um tempo, né? Os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E aí os discípulos ficaram atormentados, né? Falaram: como assim vão destruir o templo? Né? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso ainda naquele tempo, tá? Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Está falando de lá. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Hoje existem falsos profetas, sim ou não? Estão enganando a muitos, sim ou não?
Devido ao aumento da maldade, da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desçam para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Ainda está falando daquele tempo. O profeta Daniel tem a profecia a partir do capítulo 7 lá. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Acompanhe aí. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Continuando. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Aqui começa um pouco melhor a questão, apocalíptica desse tempo, mas mais apropriada ao nosso tempo. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Lembramos aqui que a figueira era o símbolo da nação de Israel, ok? Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio um dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Não vou parar por aqui do 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Você pode dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Vamos um pouquinho aqui, só um spoilerzinho, de como a gente pode entender que está próximo e que pode ser na nossa geração a volta de Cristo. Por isso que esse 2025 é importante nós estarmos preparados
mais espiritualmente. Com as nossas lamparinas acesas, mas com azeite, com óleo, para que nós estejamos atentos à vinda do noivo. A figueira representa Israel. E aí tudo bem. Então quando ele diz lá, lembrem da parábola da figueira. Tá? Aprendam a lição da figueira, perdão. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Israel deixou de ser nação. Depois do ano 70 de Cristo, após Cristo, assim como foi profetizado lá em Daniel, Constantino invadiu, enfim, foi uma destruição total. A gente já sabe do que aconteceu no passado. E Israel foi espalhada por todo o mundo, acabou a nação de Israel. A figueira murchou. A figueira não teve mais vida. Lembra de uma passagem onde Jesus passa por uma figueira e vê aquela figueira e fala, e vai lá e tenta, junto com seus discípulos, vai lá na figueira para ver se tinha algum fruto e não tinha nada. E ele fala para a figueira assim, olha, você vai secar porque você não dá fruto. E aí no outro dia os discípulos passaram e a figueira estava esturricada, seca. Ele estava falando de Israel. Porque Israel não tinha recebido ao Senhor. E mais do que isso, por fora, uma árvore linda e maravilhosa. Ou seja, os sacerdotes, todo o povo de Israel, lindo, maravilhoso naquele momento, mas não tinha frutos de justiça. Foi por isso que muitas vezes Jesus chamou eles de hipócritas, filhos do diabo e etc. E aí, a representação daquela figueira é o povo de Israel. E a figueira então secou-se depois do ano 70 depois de Cristo. O povo de Israel desapareceu como nação. Mas o que aconteceu em 1948? Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU determinou no seu conselho que Israel voltaria a ser nova nação. E a partir de 1948, Israel foi autorizado a povoar novamente aquela terra. A figueira floresceu. Começou a florescer. Então o texto fala, as suas folhas começaram a brotar. Quando as suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E aqui tem que ser o homem espiritual discerne espiritualmente todas as coisas, né? Então, ele continua dizendo assim, ó, assim também quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então, a partir do momento que a figueira ressurgiu, que a figueira realmente floresceu novamente, começa essa nova geração e ele diz assim, ó, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então aqui nos dá uma ideia, muitos autores, especialistas, não é, em escatologia, eles estão cada vez mais entendendo que esse texto ele foi profético e ele já começou a se realizar a partir de 1948. Começa daí uma nova geração. E Jesus disse, não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Se não passará essa geração, isso quer dizer o quê? Que até a última pessoa, antes da última pessoa morrer, que nasceu a partir de 1948, pode ser que ele volte. Amém. É na nossa geração. Você conseguiu entender isso? Eita Jesus. Jesus está às portas. Nós precisamos estar atentos aos sinais, porque eles estão cada vez maiores, mais nítidos. Não vou entrar em outros detalhes, porque não dá, falar sobre isso tem muito texto e tem que esclarecer muita coisa, e a gente vai aprendendo e vai adquirindo, mas quem sabe um dia a gente se aprofunda, talvez no curso que
possa acontecer, né? Mas é importante a gente entender que haverá o arrebatamento da igreja. E nós, como pré-milenista ou pré-tribulacionista que somos, entendemos que nós não passaremos essa tribulação. Nós teremos, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, teremos os nossos corpos. Aqueles que estiverem mortos primeiro terão os corpos glorificados. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados, teremos os nossos corpos glorificados também. E nos encontraremos todos nós juntos com Ele nos ares. Você pode dizer amém? Está chegando o dia. Meu Deus, isso precisa nos alegrar. Pode ser esse ano. Não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam. Então essa linha teológica ela é muito forte. Que muitos estão aceitando e entendendo que pode ser isso mesmo. Então aqui, não é Lindenbergmente falando, né? Como eu costumo brincar nas aulas lá. Mas é um contexto que tem uma raiz. Então, quando eu falo linha teológica, é porque existe, sempre que você ouvir falar de linha teológica, é porque tem algum contexto bíblico que sustenta aquilo. Então, nós estamos nesse momento maravilhoso, na iminência dele chegar. É por isso que é importante a gente olhar para o que Paulo fala, lá de novo em Filipenses, dizendo que, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado essa plenitude inteira, eu continuo. Então ele foi humilde dizendo, olha, eu continuo crescendo e buscando. É isso que nós precisamos fazer, continuar crescendo e buscando, nos preparando para a volta dele que é iminente, a qualquer momento, é como um ladrão da noite, ele vai chegar de repente, assim como o relâmpago, né, vai do ocidente para o oriente, e assim vai ser a vinda do Filho do Homem, e ele vai nos levar para estar com ele, e após isso, amados, é casamento da noiva com o noivo, é as bodas do Cordeiro, nós estaremos na glória, com o noivo, e aí logo após isso, queridos, vem o tribunal de Cristo, onde nós receberemos os nossos galardões, segundo as nossas obras. Essa é outra coisa que nós precisamos aprofundar em algum momento. As nossas obras aqui na terra são importantes, porque elas vão determinar o nosso futuro na eternidade futura. Porque o contexto bíblico ele se divide dessa maneira, uma eternidade passada que nós não conhecemos, antes de Gênesis 1, 2 e 3, daí a história humana, e aí depois uma eternidade futura que a gente ainda não conhece, mas ela está aqui, ó, profetizada. Nós precisamos entender isso. A nossa vida, ela tem sentido, simplesmente por causa disso, porque está determinado para nós uma continuação de uma vida com Cristo. O Senhor não destrói nenhuma das suas criaturas. Ele dá um destino para todas elas. E o destino para nós é os céus. É a glória, é a presença. Eu, você, a nossa família. E esse contexto das obras são importantes nós olharmos para elas. E aí o pastor até se desgasta aqui falando, olha, nós precisamos pregar o evangelho, olha, nós precisamos ajudar os pobres, as viúvas, e é certo. Tem gente que está cansado disso, mas nós não podemos estar cansados desta mensagem, porque essa é a mensagem da cruz. E Paulo fala lá, olha, eu não me canso de falar-vos as mesmas coisas. E o pastor Marcos tem que falar isso também. É a mensagem da cruz. As obras são importantes porque nós vamos mostrar a nossa fé através das obras. E as obras vão nos dar uma possibilidade de nós termos galardões nos céus e estarmos realmente alinhados ao propósito de Deus aqui na terra, para que esse propósito continue nos céus, e nós com Ele reinando no reino milenar que vai acontecer
após a vinda dele física novamente na terra. Pode ser em 2025. Essa geração não vai passar sem que essas coisas aconteçam. Eu estou crendo nisso. E eu não tenho outro jeito. Eu estou crendo nisso. Você pode se colocar de pé? Simone, nós vamos fingir que está acabando. Se quiser, pode vir aqui. Deus tem grandes coisas para mim e para você aqui nessa terra ainda. Mas aqui não é o nosso lar. O Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E para onde eu irei, vós ireis também. Quem é que vai aí? Deixa eu só ver, quem é que vai? Você crê mesmo que você vai? Crê. Então fala, eu creio que eu vou. Fala para o seu irmão do lado assim, eu creio que nós vamos. E nós vamos junto. Porque não tem jeito, não largo de você não larga de mim, e nós vamos junto. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Isso tem que alegrar o nosso coração. Nós temos que estar aleluiados, gente, com essa iminência da volta dele. Ô, papai. Estou lembrando aqui, Simone vai lembrar, a mãe da Mari estava aqui durante o ensaio no domingo, que a gente estava aqui ensaiando para o louvor. E ela começou a entrar no mistério ali. Eu falei, para, mulher, senão aqui eu vou para os ares aqui também. E ela ali no mistério, eu falei, ai, papai, como vai ser lá no céu esse negócio? Lindo. E eu quase entrei no Xaragadai aqui também. Foi uma bênção. Mas eu fiquei imaginando isso, gente. Ah, como vai ser maravilhoso estar na presença dele. Oh, papai. Deus. Ai, como vai ser bom, Senhor. Maranata. Oh, Jesus. Volta, Senhor. Nos dá o privilégio que seja na nossa geração mesmo, Senhor. Oh, glória. Nós ansiamos por isso. Com todos os erros e falhas, oh Deus, nós nos rendemos a Ti. Querendo Te servir, querendo ser melhor. Querendo seguir o exemplo dos Teus servos da Bíblia. Para poder, Senhor, estarmos preparados para a Tua volta. Oh, Jesus. Nós precisamos planejar coisas aqui na terra, sim, Senhor, planejar o nosso futuro, porque o Senhor nos dá esse privilégio. Mas, oh Deus, o melhor planejamento e maior tem que ser do planejamento de estar nos céus contigo. Oh, papai, glorifica teu nome nas nossas vidas.